Olá, bem-vindas ao Livrosofia, o podcast onde os livros conectam mentes e corações. Hoje nós estamos inaugurando um novo formato, vamos testar um novo formato de episódio e eu espero que vocês gostem. A nossa entrevistada vai ficar com a gente por 3 episódios, nós vamos discutir nesses episódios temas distintos, mas partindo de uma única obra. O livro, gente, é esse aqui, ó, esse livro lindo, esteticamente muito bonito e muito profundo, A Coragem de Ser Inteiro, e a nossa convidada especialista é a doutora Kati Amorim Marcondes. Bem-vinda, Kati. Obrigada, Flávia, obrigada mesmo. É uma honra ter a Kati aqui no nosso Livrosofia, porque ela é mãe da Catarina, que já foi, né, nossa convidada, muito especial, conversou com a gente sobre literatura infanto-juvenil, e além de ser, né, psicóloga, de ser psicoterapeuta junguiana, ela é professora universitária, professora da UFES durante muitos anos, né, Kati? Escreveu essa e outras obras, então é já uma autora consagrada na área da psicologia, possui mestrado, doutorado, pós-doutorado pela Universidade Federal do Espírito Santo, é uma referência na divulgação nacional da psicologia analítica, e esse livro, gente, é uma contribuição riquíssima e muito corajosa, como diz o título, sobre a obra do Jung, que é esse, digamos assim, o fundador da psicologia analítica, não é isso? Desse modelo, né, terapêutico, que é muito mais do que uma metodologia. É uma nova forma de ver o mundo e encarar o ser humano, não é isso, Kati? Aqueles que gostam da psicologia analítica costumam fazer esses elogios, né? Psicologia analítica a rigor é o nome que ele dá à forma como ele compreendeu a psicologia humana. Uhum. Quando você estuda isso, muitas vezes você acaba achando que é um estilo de vida, que é uma forma de compreender melhor, inclusive o significado do desenvolvimento da espécie humana neste planeta, né? Ou seja, quase uma filosofia de vida. Mas eu diria para você, Flávia, que depende muito de quem lê, porque cada pessoa faz a leitura na profundidade, no interesse que tem. Quem ler o Jung vai ter um solo fértil para fazer suas reflexões. É realmente um autor extenso, profundo. E assim, a gente percebe que essa sua obra é uma leitura, né, de várias obras, mas é uma obra que trata com profundidade os temas a que você se propôs a investigar. E esclarece para o público, embora não seja uma obra destinada a leigos, é praticamente um livro didático em alguns aspectos, sim, né? Até você ficou surpresa quando eu disse que li. Vocês, né, quem me conhece já sabe, quando eu leio, eu li e gostei, porque eu achei a linguagem acessível. Eu consegui, não sei se entendi de tudo, porque eu não sou psicóloga, mas eu acho que eu entendi algumas coisas, pelo menos o suficiente para gerar dúvida. Mas eu acho que quando a gente tem dúvida, a gente entende o mínimo, né? Porque mas eu já fico feliz nem dúvida de você ter lido, porque embora seja considerado um livro acadêmico, porque o objetivo dele é didatizar a compreensão como um todo da psicologia analítica, ele não é destinado exclusivamente a psicólogos, porque o próprio Jung construiu um modelo de mundo e modelo de ser humano que pode ser usado por qualquer pessoa para investigar a si mesma. Ele não está falando só para psicoterapeutas. Inclusive, a característica maior da psicologia analítica é manter essa interface. Ele conversa com a física, ele conversa com a história, ele conversa com a antropologia, ele conversa com mitologia, ele conversa com artistas e críticos de arte. Então, é uma visão de psicologia muito antecipada no tempo, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que produziu no século XX, década de 50, década de 60, mas é como se ele antecipasse em um século a nossa atual condição de interdisciplinaridade. Ele já produzia interdisciplinarmente. Então, quando eu faço um livro, é mais para que a pessoa não tenha medo de enfrentar o texto junguiano, porque como são muitas obras, este livro basicamente prepara a pessoa entendendo que determinados conceitos ele vai revisar. Se ele escreveu um conceito em 1912, em 1960 esse conceito
já pode ter sofrido uma revisão muito grande. Então, se a pessoa vai lendo simplesmente como as obras completas propõem, volume 1, 2, 3, 4, você muitas vezes lê um conceito bastante antigo como se fosse o primeiro. Então, o objetivo de um professor, eu entendo assim, o professor tem que facilitar a vida do aluno. Então, esse é um livro para alunos terem uma certa facilidade de, indo à obra, saber quando cada conceito foi organizado e aproveitar a leitura de uma forma mais assim profunda. Agora, quando alguém como você o lê, isso me deixa muito feliz. Completamente leiga, né? É uma advogada. Era para ser compreendido. Se eu tivesse conseguido alcançar meu objetivo, qualquer pessoa interessada num pesquisador do quilate do Jung, ao atravessar o livro, vai conhecer, em primeiro lugar, a biografia dele e descobrir que os conceitos nasceram da experiência refletida, mas ele não é o Jung não é aquele que diz assim, nossa, eu estou inventando um nome que nunca existiu antes. Ele vai dizer o contrário, eu estou experimentando alcançar uma compreensão da psicologia humana a partir da minha experiência humana e vai fazer das relações que ele estabelece com seus pares e com seus pacientes esse material de reflexão. Isso o permite dizer para um jovem psicólogo que queira ler o livro do Jung, seja você mesmo. Ser junguiano não é sair copiando Jung e usando a mesma teoria para todos os pacientes. É exatamente o contrário. Ser junguiano é descobrir a sua própria forma de entender a si mesmo, silenciar o seu pensamento para poder ouvir o outro, como o outro se coloca, conseguir sentir como o outro sente e espelhar esse sentimento, ampliando a compreensão dessa dupla terapêutica. Então, a rigor, se eu tivesse sido bem-sucedida, uma pessoa como você, que eu vejo que gosta de ler, que lê com profundidade, seria capaz de atravessar o livro. Então, né, não sei se eu consegui atravessar o livro, mas eu aprendi bastante com ele. Oh, meu Deus. E o Jung, ele hoje é de interesse, aqui, eu que fico feliz de ter você aqui, mas o Jung hoje ele tem despertado um interesse muito grande, porque algumas categorias, né, dele, que ele menciona, algumas, estruturas que ele colocou, né, a noção de inconsciente coletivo, o próprio conceito de individuação e principalmente a questão arquetípica, foi para a boca dos coachings, né? E aí você vê muito nas redes sociais, você vê gente vendendo mentoria de arquétipo, né? Então assim, se popularizou às vezes de uma forma até distorcida, né? Mas o Jung está na boca do povo hoje, né? O fato é que ele de certa forma, ainda que de uma forma enviesada, ele se popularizou. É impressionante como você vai achar uma quantidade de vídeos, alguns ilustrados, falando sobre o pensamento junguiano no YouTube, por exemplo. Então, muita coisa. E nem tudo, né, da perspectiva de uma professora, né, que conhece a fundo como você, vai estar correto, vai estar... Jung realmente disse, né, como a gente estava conversando aqui, muita gente diz que Jung disse aquilo que Jung não disse, né, então essas coisas vão acontecer. Então, ir numa fonte segura, né, numa fonte que fez uma pesquisa profunda, que referencia, tal, como é esse livro, é muito importante. Eu acho que eu recomendo para qualquer um que tenha interesse em se conhecer melhor e conhecer um pouquinho essa vertente, né, da psicologia, que é a vertente analítica. Mas eu quero entender um pouquinho mais sobre o seu processo de escrita, Kátia. Eu sempre pergunto, né, quando a pessoa escolhe um livro de terceiro, eu pergunto por que escolher o livro. E nesse caso, conta pra gente por que você, como professora, decidiu escrever, né, essa obra, o que te motivou? Eu já tinha escrito alguns livros mais fáceis. São aqueles livros que têm um objetivo que está definido no título e você tem começo, meio e fim da obra, inclusive com menos páginas. Só que quando eu fui chegando no final do caminho universitário, quando se avizinhava a aposentadoria,
eu tinha muitos anos vendo a dificuldade dos meus jovens alunos de atravessarem a obra junguiana. Ela assusta, ela é muito grande, o Jung tem um vocabulário muito extenso, ele coloca grego, latim, um homem profundo, um homem à moda antiga. E, ao mesmo tempo, desperta muito interesse das pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade à arte, à religião, à mitologia. Eram alunos que eu respeitava muito por estarem na contramão do que é superficial, do que é simples, rápido, fast food. Então, justamente pensando nessas pessoas que se aproximam da psicologia com sede de compreender a alma humana, principalmente quando os alunos querem partir para a clínica, acho que você não ter medo de atravessar uma formação junguiana, não ter medo de estudar uma pessoa profunda era muito importante. Então, o meu objetivo principal era que um aluno, que qualquer pessoa que quisesse conhecer Jung pudesse, vendo a lógica desse livro, compreender o pensamento dele, de onde surge a biografia de Jung, os conceitos fundamentais e a aplicação disso na clínica. Compreendendo que isso tem uma lógica histórica que passa pela história de vida dele, acho que perde-se o medo de abordar qualquer livro do Jung, sabendo que nenhum livro dele, por exemplo, Arquétipos inconsciente coletivo desse tamanho, nenhum deles tem tudo. Não tem. Você, para ter todo o conhecimento do conceitual junguiano, você precisa atravessar a obra inteira. Isso é muita coisa. Então, eu fiz uma espécie de apostila. Só que não fica com o tamanho de uma apostila, porque Jung é tão grande, é tão profundo, é tão interessante, que virou um grande livro de quase 400 páginas. Mas é uma didatização, uma espécie de pré-orientação, uma forma de incentivar que a leitura continue com o autor. Por isso tem muitas citações, localizando como é importante saber que um assunto vai passar por um texto do Jung, depois vai pegar o Jung 20 anos depois, ele vai voltar no mesmo conceito. E o que eu tentei foi facilitar a vida de alguém que quisesse compreender Jung. Mas o que aconteceu é que alguns, porque eu tenho leitores pelo Brasil inteiro, foi muito interessante o que aconteceu com esse livro. A gente acabou distribuindo para pessoas assim, no Amapá, o dia que eu mandei o livro para o Amapá, para o Maranhão, para o sul do país, que tem uma quantidade de pessoas da área junguiana muito grande. Então, o que eu vi é que muitos se diziam bastante contentes com a forma como, simplificando conceitualmente a estrutura do pensamento junguiano, eles poderiam voltar à obra junguiana e achavam mais fácil. Aí eu percebi, bom, então deu certo. Não, deu Didatizou muito certo. Sem superficializar, porque Jung não merecia um livro superficial. Então eu demorei muitos anos para me sentir capaz de orientar a leitura de uma pessoa profunda, ou se não houver outra leitura, como a sua, por exemplo, se você não vai ser uma terapeuta que vai ter que deglutir cada pedacinho, pelo menos uma pessoa que leia. O texto tentava dar uma visão abrangente da profundidade, mas também da recenticidade dos temas abordados. Como ele é contemporâneo, como ele fala a alma humana. Que pessoa, assim, à frente do seu tempo. E nesse momento em que a gente enfrenta os problemas que a gente vive, mas, por outro lado, parece que há um movimento, né, de tentar romper com essa superficialidade das redes. Há um Certamente. movimento. Então, eu acho que essa sede pelo conhecimento de Jung. Jung é um autor que, neste momento, eu acho que ele está tão sendo buscado, porque ele justamente é como se fosse um antídoto para os males da atualidade. Assim. Acho que ele é corajoso. Ele é um homem que conseguiu conversar com seus pares e com seus ímpares. Ele conseguiu não ter medo de ouvir falar de um fenômeno qualquer e, por puro preconceito científico, dizer, não, isso não faz parte da psicologia. Não há nenhum preconceito na abordagem junguiana sobre qualquer assunto que estivesse sendo trazido por um paciente dele.
Então vai estudar de A a Z, de biologia, cosmologia, a religião, né? O significado da trindade, né? Do judaísmo. Sem preconceito, achando que o psiquismo traz o assunto que o psiquismo precisa. Então, ao invés de ter isso eu acho super importante. Quando você tem uma teoria que define quem vai ser o seu paciente, então existem teorias psicológicas que já tem ali. A pessoa se estruturou dessa forma, os problemas dela são esses e nós vamos fazer assim. Quando o paciente chega, então ele é encaixado dentro de uma pressuposição que já existe no terapeuta. Quando você é junguiano, quando uma pessoa chega, você faz um silêncio. Mas você tem que fazer um silêncio tão profundo, porque não há uma pressuposição junguiana prévia, pressuposição, né? Fui redundante. Não há uma pressuposição de quem é o paciente. Você vai aprender com ele quem ele é. Então você faz um silêncio, porque tem uma frase que eu sempre inaugurei as minhas aulas com essa frase no quadro, né? Quando ainda havia quadro, a gente ainda escrevia: para cada paciente uma teoria. Ou seja, a teoria não abarca todo mundo. Cada paciente precisa ter uma resolução teórica, uma compreensão teórica tão singular quanto ele, que vai ser construída pela díade terapêutica. Então, uma pessoa, um teórico, que chega para um jovem e diz: seja você mesmo, e para cada paciente construa com ele uma teoria sobre quem ele é, porque ele está sofrendo, o que ele pode fazer. Obviamente vai ter que conversar sobre muitos temas diferentes. Quando você tem uma limitação teórica, você pega o que o paciente traz e encaixa no seu quadrado. Os junguianos têm essa mania de serem apaixonados por gente, e ao invés de encaixar as pessoas nos nossos quadradinhos, nós vamos passear com as pessoas pelas florestas e pradarias da vida deles. Isso, parece que investigar é conhecer cada vez mais aquele ser humano na sua amplitude, para que ele consiga ser inteiro, né? Eu estava contando para cá, acho que eu hoje sou paciente, né, de um psicanalista junguiano. E uma das coisas que no processo aconteceu é que eu tinha suprimido muito um lado artista, que eu acho que a maioria dos seres humanos tem, né? Eu acho que de artista e louco, todos nós temos um pouco, né? Exato. Já diz o ditado. E aí, eu com o direito, né? Com a rigidez do exercício, da advocacia, dos tribunais, eu acabei abafando, escondendo um pouco esse lado. E a gente adoece, né? Quando o Austin Kleon, que é um artista que escreve para artistas, ele fala muito: a gente não pode deixar nenhuma parte da gente para trás. Porque quando você deixa ela para trás, você adoece, né? A gente tem que ser inteiro. E aí o meu terapeuta, ele foi resgatar, ele conseguiu. E às vezes o nosso inconsciente, quando a gente começa no processo terapêutico, a gente começa a sonhar, né? E aí ele traz, né, o artista pela mão e de alguma forma ele te mostra essa forma de integração dessa sua parte que estava lá escondida, né? É mais ou menos assim que funciona, pelo menos comigo foi, né? Comigo foi. Tu resgatou parte de mim que eu já tinha esquecido que eu tinha. Mas veja, se você está dizendo que assim foi com você, assim é, se assim lhe parece. Não existe uma outra instância que possa lhe dar mais certeza disso do que sua experiência. Então, se você ressoou isso como significativo, claro que foi significativo. E até mesmo essa sua participação na sociedade hoje. Você é uma mulher do direito, mas que resolveu colocar-se aberta na internet, resolveu convidar pares, conversar com eles, numa vertente completamente antagônica ao que é rápido, ao que é rios, ao que é muito superficial. Você oferece para a pessoa: olha, aqui está um rios do que você pode aprofundar muito mais. Porque claro que todo mundo sai querendo ler o livro, pelo menos os episódios que eu vi você trazer. Esse seu jeito de trazer para a comunidade alguma coisa que nasce em você e se realiza para nós todos,
não é a sua arte? Você não está aqui fazendo a sua arte? Estou fazendo a minha arte. A sua arte de entrevistar, a sua arte de entregar, está realizando uma potencialidade que é sua. Pois é, inclusive a escrita também, né? Eu lembro que aconteceu muito nesse período comigo, de brotarem poemas assim do nada, de eu estar lavando louça e sair correndo, ter que sair correndo, como se fosse, eu até brinco, eram vômitos da minha alma, eu tinha que sair correndo e escrever. Então é uma coisa realmente, é muito, muito interessante, é muito fascinante, né? E o legado, assim, você contou pra gente qual é o seu processo, que você, né, queria... didatizar, e como é que foi essa entrega? Assim, você contou que foi recebida bem. Em tempos de fragmentação psíquica, a gente vive num momento, ainda vivem os resquícios, né, do racionalismo científico, do cartesianismo que fragmentou os saberes, e agora a gente retoma essa questão da multidisciplinaridade e você propõe aqui a coragem de ser inteiro. Como é que isso está sendo recebido aí, esse legado que você quis deixar com o livro? Acho que há mais e mais junguianos. Vitória tem crescido bastante o número de terapeutas junguianos, porque sempre cresce a entrega quando você tem quem procura aquela entrega. E especialmente a sociedade pós-pandêmica é uma sociedade que levou muitas pessoas que talvez não tivessem tempo de se descobrir profundas. Se descobrir capazes de ler um livro, se descobrir capazes de assistir séries mais longas, que têm uma probabilidade maior de fazer uma evolução daquele personagem com mais profundidade. Então, depois da pandemia, claro que muitas pessoas voltaram ao antigo normal, mas algumas tiveram a oportunidade de descobrir a riqueza, a largueza da profundidade. Quando você quer profundidade, você também precisa de uma interlocução mais profunda. A psicoterapia, eu penso que ela deixou de ser algo apenas para os que têm problema. Quando eu era jovem, quem vai psiquiatra é louco, quem faz terapia é louco. Eu acho que ninguém mais diz uma coisa dessas. Nós já entendemos que é parte da manutenção da saúde você ter um espaço confiável, simples, de um acolhimento humano, de um acolhimento verdadeiro, e nesse espaço você encontrar você mesmo. Porque aonde a raiz conseguir descer, a planta também vai conseguir crescer. Esse crescimento que não está sustentado por um enraizamento em si mesmo é muito vulnerável às intempéries. Como eu acho que tem mais gente querendo se tornar mais forte frente às intempéries, então essas pessoas procuram não só psicoterapia, que é o tratamento de um sintoma, mas elas procuram a psicologia para o autoconhecimento. Daí bate com a metodologia junguiana de compreensão do psiquismo, que foi estudar a saúde e não estudar apenas a doença. O que fascinava Jung é como nos tornamos quem somos, como as pessoas realizam completamente o seu potencial. E isso muda o foco e amplia a compreensão do ser humano muito além da sua doença. Então, existem procuras por aconselhamentos, por acompanhamentos junguianos que não são necessariamente terapêuticos. As pessoas mais corajosas, né, que querem levar a si mesmas para além do que se espera dela de uma forma social mais simples, para além da persona, né, em busca de uma singularidade que não pode ser expressa só se coadunando com o social, com o ritmo social, com a fragmentação social, com a velocidade social. O ser demanda cuidado, tempo, silêncio. E tem muitas pessoas que começaram a perceber que, como a vida tem data de validade, talvez seja muito importante, durante esse tempo, a gente conseguir aproveitá-lo ao máximo. Isso significa para baixo, para dentro, para o íntimo. E ter, então, essa coragem de investigar aquilo que nos importa. Claro que a gente tem o tempo do trabalho, o tempo da entrega social,
como você tem, por exemplo. Mas o que você faz para além da sua entrega obrigatória, claramente está no seu rostinho, está no que você tem feito aqui nesse podcast. O que a gente entrega além, às vezes vem também de um espaço além, vem do coração para o coração das pessoas. E aí essa conexão de coração com coração, depois da pandemia, eu acho que ficou mais facilitada. O mundo está sabidamente mais diverso. Então você entra na internet, tem muitas coisas horríveis, rápidas e simples, tem falsidade, sim. Mas também tem muita coisa legal, muita gente linda, muita gente forte, muita gente potente, e que num mundo menos digital, menos acessível pela internet, ficaria obscuro. Nós não teríamos como acessá-los. Então existem canais junguianos maravilhosos, porque os junguianos produzem muito, né? Gostam dessa coisa de arte, de mitologia, e isso voltou a se conectar com as pessoas. O Jung, quando fez a famosa entrevista lá na BBC de Londres, foi quando ele foi falar para o público leigo, foi que as pessoas disseram: uau, o que esse moço está trazendo? Então eu acho que depois da pandemia aconteceu a mesma coisa. Tem um público que descobriu a profundidade. E entre tantas coisas legais que a psicologia tem, você tem a psicologia junguiana. Muito bacana. E o tema que a gente escolheu para esse primeiro episódio da série que a gente vai fazer sobre a coragem de ser inteiro tá justamente essa questão da busca pela saúde. Num momento em que a gente vive também um excesso de diagnósticos, né? Não sei se é um excesso de diagnóstico, mas a gente vive o adoecimento da população em geral. Existem algumas obras que falam que a sociedade está doente e que quando você tem uma doença como, por exemplo, depressão, você está, na verdade, tentando, buscando o seu caminho de individuação, de autoconhecimento, muitas vezes, porque a sociedade superficial, a sociedade indiferente é que é doente. Então eu queria que você falasse um pouquinho, tem até esse livro que eu trouxe, eu contei para ela que eu já li, né, o Normose, do Pierre, do Roberto Crema, tem palestras também no TED Talks deles, tem o livro sobre trauma do Gabor Maté, muito bacana, que falam sobre isso. Quer dizer, o mito do normal, né, que o Crema fala de normose, é uma patologia de uma sociedade doente que se intitula como normal, uma sociedade consumista, uma sociedade superficial. Conta pra gente como Jung trata a questão da saúde e como ele rompeu com o padrão que vinha sendo adotado pela psiquiatria na época, né, de só se focar nas neuroses, nas psicoses humanas. Então, não existia exatamente um padrão da época, porque ainda não era padronizado. Jung está lá fazendo pesquisas ainda sobre esquizofrenia, e que quando ele lê o Freud, ele diz: nossa, o Freud está muito além dessas minhas pesquisas aqui de fatiar cérebro. E ele vai fazer uma leitura muito linda e muito profunda da psicanálise, inclusive divergindo depois, quando a psicanálise quer continuar enveredando pelos caminhos e conceitos do Freud, ele faz o caminho próprio de Jung enquanto ser humano. Ele vai virar um psiquiatra, vai fazer do jeito dele, e em volta desse jeito dele, que é um jeito muito paciente a paciente, pessoa a pessoa, ele vai determinando que a singularidade é que faz o caminho e não a padronização. Então, há pacientes que você pode ver do ponto de vista junguiano toda semana, pacientes que você pode ver de 15 em 15 dias. E Jung tinha pacientes que ele via a cada 6 meses, porque depende de que paciente é esse. Não necessariamente é um paciente que está ali para demonizar o seu sintoma e querer sair do sintoma para uma normalidade patológica. Me parece que, respondendo um pouquinho o que você coloca, nós vivemos processos tanto globais, tanto de Gaia, né? Tanto dessa terra querida que nos sustenta, e nós somos pouco sensíveis a como o que acontece com o todo vai reverberando em cada um.
A psicologia analítica, ela tem essa coragem de ser tão grande que isso de Gaia, que isso do todo, que isso das grandes questões globais e também isso da minha vida, do meu trabalho, do que eu estou entregando profissionalmente, mais pertinho, também isso da minha família, meus filhos, marido, ou então minha mãe, meu pai, meu namorado, e também mais dentro ainda meus sonhos, meus anseios, essas dimensões, elas estão interconectadas. Então, ao invés de ter um padrão de trabalho, o que há é um trabalho conjunto, porque aquela pessoa que está sob o cuidado junguiano, ela vai receber, é claro, quando se trata de um médico psiquiatra junguiano, vai fazer a importantíssima parte da medicalização quando as funções psíquicas estão comprometidas, quando as funções sociais estão comprometidas por um sintoma psíquico muito forte. Mas se ela está sendo vista, se ela está sendo cuidada por um terapeuta, psicólogo no Brasil, quem faz psicoterapia, psiquiatra ou psicólogo, e você não tem à sua disposição o dispositivo farmacológico, o que o psicoterapeuta tem? O próprio cliente. Juntos, tem que ir vendo como é que aquela trama foi construída, porque associada está. E descobrir dentro da trama qual é a parte que vai ressoar em mim como minha contribuição para essa sociedade ser mais gentil e próspera. Então, veja, quando a pessoa descobre a contribuição que ela mesma pode dar, a contribuição já está sendo dada. Então, uma pessoa sadia, ela promove encontros sadios. Terapeuta há muitos anos como sou, já ouvi falar de muitas maldades, né? Já tive, assim, já escutei muitas pessoas me contando maldades, crueldades, vilanias, mentiras, difamação, calúnia. E aquelas pessoas chegam assim tão sofridas com aquilo que experimentaram. E parte do trabalho vai sendo perceber concretamente que uma pessoa de bem consigo, de bem com a vida, de bem com o mundo, não faz maldade para o outro, não consegue ser cruel com o outro, não consegue se comprazer com a miséria e o sofrimento alheio. Olha que interessante quando a gente descobre isso. Então, de alguma forma, aquilo que me foi feito é como se me desse de presente o que eu posso fazer. Eu posso distribuir alguma coisa boa, saudável, próspera, e é isso que eu serei, aquilo que eu distribuí, aquilo que uma pessoa entrega, o que está dentro dela. E parece que se a gente tem uma percepção mais global, não fica assim, você fez comigo, eu faço com você, porque quando o mal é feito, aquilo não vai reverberar só em quem você aprontou ou para quem você mentiu. Quando algo destrutivo é feito, aquilo demora muito tempo para se acalmar. É como eu sempre lembro dos meus filhos na praia fazendo castelos de areia. Tantas horas para a gente fazer uma coisa bonita, tanto trabalho para encontrar a beleza. Um chute e em 10 segundos está tudo destruído. Então, se eu paro e observo a destruição, e se eu volto na destruição, e volto na destruição, e volto na destruição, não acredite em construir castelos que alguém vai destruir, você gasta muito tempo fazendo nada. Enquanto se constrói os nossos castelos na areia, o próprio ato de construir te fortalece. Chutar em 10 segundos não fortalece nem a perna de quem chutou, mas as suas mãozinhas escolhendo, a sua psique focando no belo, só aquilo já está fazendo bem para a humanidade e para você mesmo. Então não está tão descolado assim esses processos sociais, coletivos e pessoais. E Jung é o cara que deu uma mapeada nisso, né? Então, quando você fala, por exemplo, do sonho, quando uma pessoa sonha,
E nem todo paciente sonha, né? Então, eu tenho pacientes que nunca trazem um sonho, a gente nunca discute isso, porque como eu sou junguiana, não é obrigado a fazer de jeito nenhum. Então, não é obrigado você perguntar para o paciente se sonhou, o que você sonhou, o que aconteceu. Quando o paciente sonha, ele sonha. Quando ele traz, ele trouxe. Quando ele quer aprofundar, se aprofunda. É um trabalho de uma díade de trabalho. Quando um paciente traz um sonho arrebatador, um sonho enorme, um sonho daqueles que às vezes se passam 3 meses trabalhando num sonho, a imagem é simultaneamente do mundo, da coletividade e daquela pessoa. A imagem atravessa o mundo e quando é falada pela pessoa, ele se torna um verdadeiro artista. Ele vê a própria mente pintando e simbolizando o mundo naquela produção dele, naquela noite. Um sonho, às vezes, ilumina uma vida inteira da gente. Então, o Jung, ele quebra um pouco essa fronteira entre individual e coletivo, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, macro e micro, entre o meu bem-estar e o bem-estar da sociedade onde eu me encontro. É um cara realmente, assim, desafiador, porque, como você perguntou, como é que faz para ser inteiro? Só com coragem, porque o caminho é longo. É longo, né? E é longo e às vezes é um pouco dolorido, né? Porque olhar para a sombra, né? Às vezes a gente não quer encarar essa dualidade que existe, né? Não quer encarar os nossos demônios internos, né? É difícil para a gente encarar que a maldade não está no outro, está na gente também, né? Se não fosse difícil, não se chamava sombra, né? É uma sombra, é difícil de ver, é difícil de perceber qual é a utilidade de conhecer minha sombra. É bastante difícil a gente manejar a agressividade da sombra como uma energia que, uma vez devidamente regida, ou seja, se eu tomo uma agressão e eu a coloco em prol de alguma coisa, é como você barrar um rio. Então você barra um rio, vai demorar um tempo até você ter uma hidrelétrica, mas quando você tira a força de toda aquela água que está embarreirada e você coloca aquilo num objetivo, aquilo sai muito forte, aquilo sai com muita potência. Então a agressividade, ela é algo do domínio do sombrio. Quando você conhece o seu sombrio, você domina a sua agressividade e, portanto, sua força de decisão de onde colocá-la. Quando você não conhece a força da sua hidrelétrica, ela sai pelas rachaduras, ela passa por cima, ela produz sintoma. O que é humano é passível de ser conhecido. O que é inconsciente quer vir à luz, mas não para nos destruir, para ampliar nossa compreensão de que fazemos parte de um todo com a responsabilidade de ser um, mas um num todo. Olha que interessante, porque você falando me lembrou um poema que me veio desses que me vieram depois de um sonho até. Ai, que linda! E se chama Escapuliu Poesia. Eu até já recitei aqui numa outra oportunidade, mas no final ele fala que a energia gerada pelas palavras que escapuliram, né, parecia uma hidrelétrica, uma usina nuclear, e libertas saíram pela porta da frente, livres, soltas, independentes de mim. Né? Então, assim, foi uma descrição poética, mais ou menos do que você está falando, uma daquelas situações em que eu arrepio e que quem acompanha a Livrosofia sabe que eu vivo arrepiada aqui. Então, olha só, como o tema desse nosso primeiro episódio é essa questão, né, saúde e doença, Jung via a neurose como um desequilíbrio na relação entre consciente e inconsciente e, de certa forma, também uma realização moral. Como essa abordagem terapêutica, ou seja, como fazer terapia, né, ter esse acompanhamento, como você descreve no livro, pode ajudar o indivíduo a transformar os seus sofrimentos, né, em oportunidades de produção, de geração de energia, de tornar esse indivíduo um indivíduo potente socialmente, né, que constrói e não que destrói. Então, sabe o que eu acho? É muito importante começar do início.
como dizem os taoístas, primeiro as primeiras coisas. Se eu, de primeira, compreendo que a vida quer viver, que a vida está a favor da vida, um bebê nasce, ele vai querer respirar. Se tudo for favorável, se as mães cuidarem dos seus bebês, se a saúde daquela criança permitir, o que a gente vai entender como vida é um processo autopoético, é um processo que está sempre criando a si mesmo. O psiquismo, do ponto de vista junguiano, ele não é uma caixa quadrada parada onde você coloca coisas ou tira coisas. O psiquismo, ele faz parte da estrutura da vida. Então, eu tenho psiquismo para que eu possa reger a minha vida e ela possa expressar-se no máximo de sua potência. Esse é o a priori, esse é as primeiras coisas. Se eu penso nisso como primeiras coisas, por que vai chegar a neurose? Porque em alguns momentos a gente repete comportamentos que são ruins para nós. Por que a gente não consegue romper com uma coisa que a gente quer romper? Por que a gente não consegue ter disciplina numa coisa que a gente tem que ter disciplina? Por que a gente não supera um luto depois do tempo do que a maioria das pessoas já o superaram? Por que a gente não consegue fazer dieta? Por quê? Então, se a primeira coisa que a vida quer viver, essa expressão muito própria da sua vida, você não conseguir alcançar uma coisa que você deseja alcançar, isso está longe de ser algo bobo. Isso é uma conversa de uma parte sua que você não alcançou com uma parte sua que precisa saber daquilo que não está entendendo direito. Em outras palavras, vou fazer uma metáfora. Você é mãe e sabe disso. Eu tenho uma criança com febre, então essa febre pode ser uma coisa muito grave, ela pode ter uma meningite, eu tenho que ir para o hospital imediatamente. Essa febre pode ser uma virose, vai passar daqui a 3 dias. Então, se é grave ou se é algo simples, a sintomatologia febre é a mesma. Eu preciso ler a febre. Eu preciso sair da febre para descobrir aquilo está apontando para onde, para uma coisa grave ou não. A neurose, quando a gente repete alguma coisa, quando a gente não consegue uma coisa que eu quero muito, qualquer desses sintomas, né? Quando eu tenho se a gente for falar dos sintomas, são muitos, né? Desde a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico. Quando todas essas coisas estão perturbando uma estrutura que nasceu para ser saudável, nasceu para cuidar de si mesma, quando uma coisa acontece de forma repetitiva, é como se ela estivesse enfrentando o próprio ego. Então, você tem uma parte do controle do seu psiquismo que é egóico, consciente. E eu tenho uma neurose. Doutora, não quero mais isso na minha vida. Doutora, eu quero tirar isso da minha vida. Doutora, eu quero colocar aquilo na minha vida. Vamos voltar lá. Ok, você está com essa febre, mas qual é a leitura que você vai fazer dessa febre? O que o seu sintoma está te chamando para prestar atenção? Uma febre é como um sinal, como uma campainha. Pem, 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 essa criança precisa de atenção. Um sintoma é uma campainha. Algo nisso que você não está gostando necessita de sua atenção. Por que eu estou dizendo precisa? Porque quem está fazendo aquilo é você. Não tem nenhum marciano dentro de você causando uma neurose em você. É o mais profundo de você tentando conversar com um pouquinho menos profundo de você, que é o ego. É algo muito subjetivo, muito próprio seu, que tem a ver inclusive com o seu devir, com o seu processo de individuação. Algo está sendo esquecido, algo está sendo desprestigiado, algo não está sendo considerado, alguma falta de coragem há. Então você vai olhar para aquele seu sintoma como uma mãe olha para a febre. Isso quer dizer o quê? Isso está indo para onde? E quando a pessoa faz a leitura desse sintoma de uma forma verdadeira, ela percebe porque há uma invasão de energia. Então, por exemplo, sonhos. Todos sonhamos todas as noites, mas por que alguns pacientes não trazem?
porque eles não tiveram uma quantidade de energia, eles não chamam tanta atenção a ponto de ela levar aquilo para a terapia. Mas se um dia você tiver um sonho que é muito forte, que é muito arrebatador, se aquilo tiver uma quantidade de energia o suficiente para você lembrar e trazer, quando você associar aquilo com a sua neurose, é como se você estivesse desembaraçando um novelinho de lã que o seu gato misturou tudo. Você começa a puxar os fios e você vai vendo a beleza do seu sintoma. A beleza, a coragem que um sintoma tem de trazer para a gente algo que estava lá embaixo. Às vezes vem pelo sintoma, às vezes vem pelo sonho, às vezes vem por uma grande paixão, porque o psiquismo não produz só doença. O psiquismo produz nossas competências, nossa paixão, aquilo que a gente faz por puro gosto. Então o psiquismo está sempre trabalhando, inclusive na neurose. Quando esse psiquismo que está trabalhando o tempo inteiro vê que você começou a manejar sua neurose, você teve coragem de olhar para o que você está sentindo, a febre cessa, porque aí você vai poder cuidar de você com os recursos que você tem. Então a psicoterapia junguiana é uma psicoterapia de potencialização das ferramentas que uma pessoa tem, que são completamente diferentes das ferramentas de outra pessoa. E o acesso a essa ferramenta é através da própria pessoa e não do terapeuta dela. O terapeuta tem que ser um bom ouvinte e um entusiasta dessa busca dos recursos que a pessoa tem. Portanto, é uma busca pela saúde, é uma busca da construção da saúde. E como o paciente sempre tem muitas outras áreas da vida dele que estão saudáveis, você vai trazendo os paralelos, você vai ousando acreditar. E daí ele não está mais acreditando sozinho, ele está acreditando junto com outro ego estruturado, junto com uma pessoa que profissionalmente está ali dedicando um tempo a ouvir e traduzir, a ouvir e traduzir. Gente, olha que maravilha. Por conta, né, da nossa nova proposta, do nosso tempo, essa primeira parte que fala, né, da saúde versus doença no campo da psique vai ficando por aqui. A gente vai encerrar esse nosso episódio de hoje. Kati, muito obrigada. Eu amei essa nossa primeira parte. No próximo episódio, a gente vai falar justamente sobre sonhos. E ela vai aprofundar um pouquinho mais nesses temas, na questão também dos arquétipos. Vamos falar um pouquinho sobre temas de extremo interesse à luz da psicologia junguiana e desse livro maravilhoso que é A Coragem de Ser Inteiro. Até o próximo Librosofia.